Deixa eu mudar aqui o estilo de galeria. Tá. Então, pessoal, bom dia. Meu nome é Marcelo, eu falo para vocês aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Acredito que boa parte da rede seja aqui do estado mesmo, mas pode ter pessoas de diversos cantos do Brasil, talvez até algum brasileiro de algum outro canto do mundo, já que a Doterra é uma multinacional espalhada em dezenas de países. O meu propósito aqui nessa apresentação hoje é falar especificamente da parte de negócios, é dar uma introdução à oportunidade de negócios da Doterra, certo? Quando a gente fala em negócios, é interessante analisar diversos pilares relacionados, porque o negócio não é simplesmente um produto ou um serviço, não é simplesmente a capacidade de geração de caixa ou de recursos, não é simplesmente uma questão de processos, é uma série de coisas que devem ser avaliadas no que tange um negócio, né? A decisão de começar a empreender. O quanto de dedicação aquilo ali vai precisar de você, o quão preparado você está para aquela situação, para aquele empreendimento. E o meu trabalho ao longo dessa apresentação aqui vai ser tocar em alguns desses pontos. Em alguns desses pilares eu vou me aprofundar mais, em outros menos. Tá? Se eu fosse falar aqui e me aprofundar em todas as questões, a gente ficaria com uma apresentação muito longa, entediante, talvez não seria do seu interesse conhecer profundamente, logo num primeiro contato, todos os pilares. Então, esse aqui é um primeiro ou um segundo contato em relação à oportunidade de negócios. Tá? Um pilar que é extremamente importante é de avaliação do produto ou de serviço que você vai oferecer no seu empreendimento, no seu negócio. Essa aqui é uma apresentação onde eu vou citar o produto, mas ela não vai se aprofundar. Provavelmente vai ser o pilar onde eu menos me aprofundarei, será esse pilar do produto. Mas o produto é extremamente importante e é a base de tudo, é o alicerce, é o que sustenta tudo e que possibilita tudo isso que eu vou mostrar para você ao longo dessa próxima hora, mais ou menos. Tá? Eu gosto de falar bastante quando eu tenho assunto. Então, ela provavelmente vai passar um pouquinho das 11 horas da manhã, para que você tenha uma expectativa, vai ter umas 11h10, mais ou menos. A gente pode ficar mais se tiverem perguntas, tá? Mas agora, no início, ao longo dessa próxima hora, será basicamente um monólogo, onde eu não vou prestar atenção no chat, e se alguém abrir o microfone, eu acredito que o Gilberto vai fechar o microfone dessa pessoa em seguida. Peço esse favor para você, Gilberto. Se você puder continuar na sala, obviamente. Se não puder, tudo bem, eu dou um jeito por aqui. Mas o produto é extremamente importante. Eu vou assumir que você já conheça o produto e que agora você já tenha tido algum tipo de resultado ou que tenha sido impactado pelo resultado de alguém. E você está interessado em compartilhar esse produto e saber mais sobre oportunidades de negócios. Se esse não é o seu ciclo de vida, digamos assim, se você está conhecendo primeiro a oportunidade, você vai conhecer essa oportunidade hoje, pelo menos ter uma bela noção do que ela é. E eu peço que você entre em contato com a pessoa que te convidou a assistir essa apresentação para que você tenha mais informações sobre o produto. Tá? E no final você possa tomar uma decisão do que é melhor para você. Tá? Se é se tornar um cliente e não vai se interessar pelo negócio, que é uma possibilidade. Se você vai se tornar um cliente consultor que vai se interessar pelo negócio, que vai levar essa ideia e esse produto adiante, ou um não, muito obrigado, achei interessante, mas não é para mim agora nem o produto, nem o negócio. Essa provavelmente é a... Bom, não vou tocar nesse assunto, que daí eu seria muito tendencioso aqui. Deixa eu iniciar o compartilhamento da tela para guiar aqui a minha apresentação e para poder facilitar o entendimento de vocês também. Diminuo isso aqui. E vamos para o PowerPoint. Eu sempre gosto de começar a minha apresentação falando um pouquinho sobre esse quadrante.
tá? E sobre uma escolha que eu aprendi recentemente. Eu acredito, eu já tinha tomado essa decisão, mas eu nunca tinha visto isso dessa maneira. A escolha é entre segurança e liberdade. Essa é uma escolha que todo mundo em algum momento faz na vida, pelo menos uma vez e normalmente mais de uma vez, tá? Diversas situações a gente fica entre a segurança e a liberdade. Eu aprendi um pouco mais sobre isso com um cara que eu admiro muito, que é o Flávio Augusto, que é o dono da WhatsApp, do meusucesso.com e de uma série de outros empreendimentos, o cara do Geração de Valor. Tá? E é a decisão entre a segurança falando especificamente sobre trabalho agora, tá? Tem diversas situações da vida onde essa escolha pode ser tomada, ela pode ser inserida. Mas em relação ao trabalho, a decisão mais segura é seguir aquilo que, vou colocar um termo talvez um pouco mais pejorativo, um termo um pouco mais pesado, que é o que a boiada faz, é o que a maioria faz, muitas vezes sem pensar, simplesmente segue o brete e vai. Todo o sistema meio que empurra e conduz as pessoas nessa situação, tá? E não tem nada de errado de começar nessa situação, certo? Porque para efetuar e para transitar pelos outros quadrantes precisa um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de preparo, um pouco mais de oportunidade, talvez. Tá? Mas do lado esquerdo do quadrante, a gente tem aqui a situação de pessoas que têm renda direta. Tá? Que vocês estão vendo aqui a situação do emprego, né, do empregado e do autônomo. Aquilo que o sistema conduz é para o empregado. Tá? É o de trabalhar para alguém que é dono do sistema, certo? Você trabalha para um sistema, alguém é dono daquele sistema e você troca seu tempo e seu conhecimento por alguma quantidade de dinheiro que lhe compense, que lhe convenha naquele momento. É com isso que você vive. Tá? Com isso, você abre mão de um certo grau de liberdade, porque algumas decisões, dependendo do emprego, esse conjunto de decisões pode variar um pouco mais, um pouco menos, pode ser um pouco mais flexível, um pouco menos flexível, mas em qualquer situação de emprego, você abre mão de um pouco da sua liberdade, tá? Porque certas decisões não é mais você que toma. Muitas vezes você não toma a decisão de que horas que você trabalha, que dias que você trabalha, qual turno que você trabalha, por quanto tempo você trabalha, em que mês que você tira férias, o quão longo é seu intervalo de almoço, se você pode ou não buscar seu filho na escola, se você pode ou não ir ao médico, se você não está se sentindo bem hoje, e você não, ou está um dia lindo lá fora de verão e você quer tomar um banho de piscina numa terça-feira e se afundar no trabalho no sábado e no domingo, tu não tem essa escolha, tu não tem essa possibilidade, tá? Porque você cedeu essa escolha para alguém. Então essa é uma troca entre a segurança de que você vai ter alguma quantidade de dinheiro no final do mês e a liberdade de você tomar essas escolhas e ter capacidade financeira de simplesmente, né, ter a liberdade financeira de tomar essas escolhas. Liberdade financeira é não só poder fazer aquilo que você quer quando você quiser, desde que não interfira no direito de outra pessoa, tá? Mas é também a possibilidade de você não ser obrigado a fazer nada, porque você tem justamente total controle sobre a situação e você não vai ter nenhuma consequência muito forte. Ninguém vai te ameaçar de uma demissão ou de alguma outra coisa, porque você já tem liberdade financeira, você já é dono de um sistema, de uma organização. Tá? Então tem a situação do empregado, que tem renda direta, que troca seu tempo e seu conhecimento por uma certa quantidade de dinheiro. Existe o autônomo também, normalmente um profissional liberal, como um arquiteto, um engenheiro que trabalhe por conta própria, ou que tenha um pequeno escritório, um médico, um dentista, mas também o pequeno empresário, certo? Essas pessoas,
elas normalmente têm um escritório, têm uma clínica, têm uma consultoria, têm uma empresa, têm um CNPJ, investiram. Muitas vezes elas se consideram empreendedores, mas de fato elas são autônomas e elas compraram o próprio emprego, tá? Por que compraram o próprio emprego? Porque elas investiram uma certa quantidade de dinheiro em abrir um negócio, em formatar aquele escritório, aquela clínica, aquele mini mercado, e que aquele sistema não roda sem ela, certo? Ela é peça essencial para aquele sistema. Se ela parar, então ela não tem liberdade também, ela tem mais liberdade de escolha, mas ela é o próprio chefe. E se ela tem responsabilidade, ela não vai parar de trabalhar numa terça-feira, ela não vai chegar no escritório às 10 da manhã para sair às 3 da tarde, ela não vai tirar 2 meses de férias e dizer, estou cansado hoje, não quero. Ela vai lá porque aquele negócio precisa dela, tá? E ela, então, basicamente, comprou o próprio emprego. Lado esquerdo, troca, basicamente isso, troca conhecimento e tempo por dinheiro. Já do lado direito, nós temos as pessoas que têm, ou que pelo menos caminham para uma situação de liberdade financeira, tá? Que são os donos de negócios autogerenciáveis, que não necessariamente precisam ou dependem do tempo e do conhecimento do dono para que as engrenagens rodem e para que o sistema funcione, tá? Ele já tem uma organização grande o suficiente, bem estruturada o suficiente para que ele consiga, de longe, saber que as coisas estão andando bem, tá lá de vez em quando, olha, tem uma videoconferência, alguma coisa que precise de poucas horas para o sistema continuar rodando. E ele não é mais peça essencial, peça-chave. Aquele negócio continua ali, agora ele tem tempo e ele tem recursos e ele pode criar uma outra engrenagem daquelas de repente. E assim, de repente, de um único sistema ele não vive. Digamos que ele precisa, por exemplo, de 20 mil reais por mês para ter uma vida bacana, e um negócio gere 5, daí o outro gere 6, daí o outro gere 4, sei lá, ou um que gere os 20 mesmo. Mas se ele precisa de pouco tempo para gerenciar um, ele pode ter mais de um também, se assim o quiser. E como vários e vários empreendedores têm. Tem pessoas aí, tem 14, 15 empresas muito bem sucedidas e elas podem fazer outras coisas da sua vida. Então, essas pessoas, ela tem um sistema trabalhando por elas. E existe também a questão de investidor. Tá? Os investidores são pessoas que têm o dinheiro trabalhando para elas. Não tem absolutamente nada de errado, pessoal, em começar do lado esquerdo do quadrante. Tá? Para mim, o esquerdo fica aqui, eu não sei se para vocês está invertido, porque é a situação de câmera, mas eu estou apontando aqui para o lado da tela, que é o lado esquerdo. Tá? Então, não tem absolutamente nada de errado de começar ali. Mas o que eu considero errado é terminar ali. Tá? Muitas vezes a pessoa nem toma essa decisão conscientemente, ela nem sabe das alternativas. Eu aprendi isso aqui com um senhor chamado Robert Kiyosaki, que o livro mais famoso dele é O Pai Rico, Pai Pobre. Não é nesse livro que ele ensina isso, eu acho que é no Independência Financeira que ele ensina isso. Ele diz que existem basicamente 4 veículos para se correr a corrida da vida. E os 4 veículos são esses. Qualquer outra coisa que você pense é uma mistura disso aqui. Tá? É uma combinação disso. E o ideal é que ao longo da vida, se você já não pode começar logo do lado direito, que boa parte das pessoas não consegue começar e viver simplesmente de recursos provenientes do lado direito, tá? Você começa do lado esquerdo, mas ao longo da sua vida você migra e vai migrando, vai fazendo uma transição para o outro lado, para que no final você não dependa do INSS, tá? Porque a sigla do INSS para mim significa isso nunca será suficiente, tá? Se você considera arriscado empreender, se você considera arriscado investir, reconsidere isso, tá? Porque eu considero arriscado ter certeza que no final você não vai ter dinheiro suficiente para viver, porque hoje em dia já não é. E se você depende ainda de mais 10, 15, 20 anos
para se aposentar, né, e depender disso, sabe-se lá como é que vai estar a situação. Porque se você olhar para trás, cada ano que passa, a situação do aposentado está pior. Tá? Então, se passar mais 10, 15 anos, quando chegar a sua vez, como é que vai estar essa situação? É disso que você quer depender? Boa sorte, tá? Eu acho melhor você tomar um pouco mais de responsabilidade sobre essa situação e começar a migrar seus recursos. Você não precisa necessariamente romper uma situação dizendo, olha, eu não trabalho mais aqui, eu quero demissão, eu vou empreender. Como muitos negócios exigem dedicação integral, de provavelmente no início mais do que 40 horas por semana. Um negócio tradicional normalmente precisa de muito capital próprio também, ou de um empréstimo generoso, né? Às vezes nem tão generoso assim, porque a taxa de juros relacionada a esse empréstimo é que é generosa e não o empréstimo. Então você tem um certo grau de risco, é uma decisão assim muito mais binária, né? É o trocar o suposto certo salário pelo incerto sucesso no negócio, tá? Aqui na Doterra, que é o meu trabalho ao longo dos próximos slides, é diferente. Essa transição pode ser gradual. Eu gosto de passar um certo tempo aqui no começo, eu já estou provavelmente um pouco mais de 10 minutos aqui nesse slide, porque eu acho que ele contribui para pelo menos aquelas pessoas que não pensaram muito naquilo que estão fazendo. Tá? E outra, tá? Essa sensação de segurança, que eu normalmente quando falo, eu coloco entre aspas, ela é fake news. Tá? Ela é uma falsa sensação de segurança, porque o teu emprego é a primeira coisa que está ameaçada quando o dono do empreendimento se sente ameaçado por alguma situação. Tá? Normalmente, a primeira coisa que é cortada, talvez não seja a primeira, tá? Mas está entre as primeiras e que ele logo considera e ele pensa, talvez ele não haja logo de cara, veja alguma outra maneira de cortar custos, mas ele olha para a folha de pagamento e vê como é que ele pode cortar custos. Porque se a situação está ruim, ele não está conseguindo vender tanto, ele não está conseguindo produzir tanto, provavelmente ele não precisa mais da mesma capacidade de horas dos seus funcionários e ele pode abrir mão de parte delas, certo? Então, basta vir uma ameaça invisível, que a gente não consegue ver, mas ela é bastante real, principalmente pelo modo como o nosso governo aqui no Brasil tem agido, e o emprego de milhões e milhões de pessoas e também os negócios de milhares e milhares de pessoas estão indo à ruína, certo? Então, estabilidade não existe. E é extremamente aconselhável que você tenha múltiplas fontes de renda e que você consiga construir múltiplas fontes de renda. Se você tem um emprego, você pode começar a empreender em tempo parcial, gastar menos do que você ganha e investir a diferença. E daí você vive do seu emprego, começa a nutrir um negócio e investimento, e você está atuando em 3 quadrantes ao mesmo tempo. Logo de começo, você vive aqui do E, do salário que aqui você recebe. Mas em tempo parcial você começa a construir uma adutora, que isso já vai fazer sentido para você, tá? E começa a construir aqui também uma espécie de uma adutora, que é os seus investimentos e a possibilidade de lá no futuro viver da renda que vem proveniente desses seus investimentos. Tá? Sobre essa situação da adutora e da liberdade financeira, que é uma possibilidade real de ser construída aqui na Doterra, deixa eu falar um pouquinho mais sobre para vocês, para quem está vendo essa apresentação aqui pela primeira vez, o que não conhece esse conceito, é o seguinte, tá? Esse indivíduo aqui se chama André, e antigamente, onde não existia água encanada ainda, ele vivia em um vilarejo e o trabalho dele, junto com outras pessoas, era de abastecer de água esse vilarejo. Então, ele iria até o riacho, até o lago, até o rio, com baldes, pegaria água, ele e seus colegas levariam até o vilarejo e a cada balde que ele trazia, ele recebia uma certa quantidade de dinheiro. Tá? Esse era o trabalho dele e dos seus colegas.
pagava razoavelmente bem, era um trabalho difícil, árduo, exigia de esforço físico, exigia bastante tempo e dedicação, e força física, vigor também, tá? E ele fez esse trabalho por algum tempo. Quando as pessoas, quando ele e seus colegas queriam ganhar mais, porque precisavam resolver alguma situação, ou precisavam comprar alguma coisa, ou queriam melhorar de vida de alguma maneira, né, para pagar a casa, ou para fazer qualquer coisa que o dinheiro possibilite, e eles precisavam aumentar a sua renda, eles tinham basicamente duas escolhas. Eles poderiam aumentar o tamanho do balde para carregar mais água de cada vez e fazer com que na mesma quantidade de viagens eles conseguissem levar mais água e assim receber mais. Uma analogia à situação hoje em dia do trabalho, né? Quem tem que levar água está trocando seu tempo e seu conhecimento. Não é um conhecimento muito grande, o de encher um balde d'água de levar, mas e uma capacidade física e principalmente o seu tempo de fazer isso. Tá? Então, é uma situação do lado esquerdo do quadrante. À medida que o balde aumenta para que entre mais litros de água de cada vez, em cada viagem, é como se você cobrasse mais pela sua hora, cobrasse mais pelo seu produto, pela sua consultoria, pela sua cirurgia, pelo seu trabalho, pelo seu bico. Tá? Você está cobrando mais dinheiro por isso. Essa é uma das situações que o André tinha e seus colegas também. A outra possibilidade era de fazer mais viagens, de trabalhar por mais tempo. Ao invés de fazer isso por X horas por dia, fazia por mais horas, fazia mais viagens e conseguia, assim, levar mais litros d'água por dia e receber mais pelo seu trabalho. O André fez isso por muito tempo. Em um determinado momento, ele teve uma ideia. Ele começou a refletir e olhar para frente e disse: olha, agora eu sou jovem, eu consigo fazer isso, mas e quando eu envelhecer e quando eu não tiver o mesmo vigor, eu não conseguir mais fazer o mesmo número de viagens, né? A minha renda vai cair. E se eu adoecer? Então ele começou a refletir sobre a sua situação. Tá? Não existia CLT na época ainda. Não vou entrar no caso CLT agora, mas não existia na época ainda. E ele teve uma ideia de criar um aqueduto, tá? De criar uma adutora, de construir um encanamento que levasse água para o vilarejo. Ele compartilhou dessa ideia com seus colegas de trabalho, dizendo, olha, ao invés de a gente fazer mais viagens, a gente faz o mesmo número, talvez um pouco menos de viagens, porque a gente precisa desse dinheiro, mas começa a construir esse sistema, começa a construir essa adutora. Vai demorar um certo tempo, mas quando estiver pronto, a gente vai conseguir viver daquilo. E o pessoal não gostou da ideia, não acreditou nele, tá? Não conseguiu ver e ter a mesma visão que ele teve. Na época, naquela realidade, quando você chega numa ideia, sabe? Você está inventando a roda pela primeira vez, você está querendo descobrir a lâmpada, tá? A energia elétrica, você é considerado de louco naquela situação e quase ninguém compra a sua ideia. Tá? O mais frequente de você ouvir é não. Até que aquela ideia comece a mostrar algum tipo de resultado. As pessoas disseram não, ele começou a construir. Ele não parou por causa disso, por causa da opinião dos colegas dele. Ele continuou mesmo assim. Alguns dos colegas, inclusive, debochavam dele, que no final do expediente, ao invés dele ir para casa, descansar, ter mais tempo com a família, de relaxar, passar um tempo com os amigos, ir num bar, num restaurante, fazer alguma coisa, ele estava lá trabalhando, construindo a adutora. Porque ele estava fazendo isso sozinho, isso demorou um pouco mais de tempo. Mas chegou um dia e ficou pronto. Esse sistema de encanamento ficou pronto, ele abria a torneira, saía a água do outro lado. Ele mantinha aquela torneira aberta, que tinha uma certa capacidade de vazão, não sei qual a capacidade de vazão, mas era uma capacidade de vazão considerável, maior do que ele conseguia fazer com baldes. Tá? Então ele conseguia viver muito bem com aquilo. O emprego de quem carregava balde, agora nessa situação, não existe mais. Tá? Aquelas pessoas que não queriam ser sócios dele, agora são empregados dele, trabalham no sistema, trabalham na adutora, fazendo limpeza, manutenção, cobrança, gerenciamento. Tá? E o André consegue ficar de longe. Ele não precisa estar no dia a dia levando baldes, ele não precisa estar fazendo a limpeza, a manutenção, nem a cobrança, nem a administração,
porque ele tem pessoas treinadas, capazes e responsáveis, e talvez ele dê uma pequena participação nos lucros para que cada um sinta um pouco dono daquilo e cuide bem do sistema. E o André conseguiu a independência financeira, porque ele construiu uma adutora. E como ele construiu isso? Ele construiu um empreendimento em tempo parcial. Aqui está a grande mágica, a grande possibilidade, aquilo que abre a porta para muitas e muitas pessoas, tá? Porque o brasileiro é uma pessoa muito empreendedora. Se a gente começar a sair nas ruas e perguntar para as pessoas, dizendo, olha, você recebeu X mil reais, 100 mil reais, por exemplo, o que é que você faria? Algumas pessoas iriam viajar, pagar dívidas, dar uma entrada numa casa ou comprar mesmo uma casa. Muitas diriam empreender, abrir um negócio próprio. Tá? Não sei em que colocação isso seria, mas com certeza estaria entre as top 5. Tá? O brasileiro é muito empreendedor. Só que por que muitas pessoas não tomam essa decisão? Porque não tem os 100 mil reais, porque tem medo da ruptura, de parar de fazer uma coisa que está fazendo, que é considerada certa, pelo incerto, porque ela não pode empreender tradicionalmente em tempo parcial, como um plano B. Aqui na doTERRA, isso é possível. Você continua no seu plano A, você continua provavelmente do lado esquerdo do quadrante, como emprego, como autônomo, não interessa quão bem remunerado você seja, você nunca vai enriquecer simplesmente em um quadrante. Se você não fizer a mudança, não interessa o quão bem você ganhe, você pode ganhar 100 mil reais por mês. Se você não migrar recursos para o lado direito do quadrante, você pode viver muito bem enquanto aquela situação permanecer, enquanto aqueles 100 mil reais continuar vindo, enquanto você conseguir continuar trocando seu tempo e seu conhecimento em troca daqueles 100 mil reais. Mas no momento que você tiver alguma doença, alguma situação, ou alguém familiar seu tiver uma doença e precisar do seu tempo, você não precisar mais trocar seu tempo, seu conhecimento, você não tiver... a situação mudou, era uma situação que dependia de tecnologia, a tecnologia veio e agora você é obsoleto na situação e aquilo ali para de acontecer, você está quebrado no próximo mês, porque você não tem reserva, você não tem investimentos, você não tem um negócio, você não tem renda de nenhuma outra maneira, certo? Então, não interessa o quão bem você ganhe. Se todo os seus recursos e seu esforço e a sua atenção está concentrado no lado esquerdo do quadrante, você nunca vai enriquecer, em algum momento na sua vida você vai passar dificuldade. Muito provavelmente, tá? É uma situação de sorte, basicamente, se você não passar dificuldades, porque você não, pelo menos, investe a diferença daquilo que você ganha e aquilo que você gasta. Tá? Então, você precisa migrar. E aqui na doTERRA, você pode fazer isso em tempo parcial. Você pode continuar com o seu sistema atual, tá? E algumas horas por semana você dedica para a construção da sua adutora. Pode ser que você seja extremamente capaz e já tem um baita de um grau de preparo, que em questão de alguns poucos meses você já tenha uma situação de renda bastante interessante. É improvável, mas é possível que isso aconteça aqui. O que é mais provável e possível, vocês vão ver ao longo dos próximos slides, tá? Mas eu garanto para você que vale a pena, pelo menos, considerar fortemente, tá? Aqui tem, acredito que você já estava refletindo, né, sobre onde você está agora, se você está mais transportando baldes ou se você está mais construindo a sua adutora. Agora, daqui em diante, eu vou começar a falar mais especificamente sobre a doTERRA, porque até agora eu fui muito geral, em diversos aspectos da vida, de como você ganha o seu dinheiro, né? De que veículo que você usa para correr a corrida da vida. Falando mais especificamente sobre a doTERRA, principalmente agora, produtos, empresa, tá? Pincelar um pouco do produto, que é o que possibilita que aquela adutora realmente exista, tá? E dure e funcione. Porque o que é que um negócio faz? Por que um negócio dá dinheiro? Porque ele resolve algum problema de alguém.
Tá? Como que ele resolve esse problema de alguém? Através de um produto que facilite a vida daquela pessoa ou através da prestação de um serviço que facilite a vida daquela pessoa. Tá? E por isso a pessoa esteja disposta a pagar a ter acesso àquele produto ou serviço. O que a doTERRA oferece são óleos essenciais. Óleos essenciais com certificação de pureza testada e garantida, CPTG, aqui no Brasil, que vem de uma sigla em inglês, Certified Pure Therapeutic Grade. Tá? Certificado de grau de pureza terapêutico. Tá? Então, ele não é só puro, ele oferece benefício terapêutico. Tá? Tiveram que mudar o terapêutico aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos é permitido, o FDA, que é o equivalente à Anvisa lá nos Estados Unidos, possibilita. Aqui no Brasil, a Anvisa não autorizou o therapeutic, daí eles tiveram que colocar o testado no lugar do T. Tá? Ele é de fato testado, só que ele tem grau terapêutico. Eu estou numa apresentação fechada para 26 pessoas, posso falar isso aqui para vocês. Tá? E por que isso é importante? Porque os óleos, além de serem extremamente puros, né? São puros, não tem ou é puro ou é impuro, né? Como não tem meia grávida, não tem meio puro, ele é puro de fato. Ele surge efeito para desafios de saúde física e emocional, tá? Os óleos, eles funcionam, eles trazem resultado para as pessoas. Eles possibilitam que o nosso organismo, o seu organismo, funcione melhor. E diversos desafios relacionados à sua saúde física e emocional são apaziguados, são amenizados, tá? São evitados com o uso dos óleos essenciais da doTERRA, dependendo do protocolo, dependendo da situação e do desafio que você tem. Tá? O produto é tão bom e ele traz tanto resultado, tá? Vamos lá. Aqui eu estou falando sobre oportunidade de negócios, como eu falei para vocês ali no começo e ao longo de toda a apresentação, certo? Dos milhões e milhões de pessoas que estão vinculadas à doTERRA, certo? Não sei o número exato, mas é em torno de 80%, um pouco mais, um pouco menos, em torno de 80% das pessoas está cadastrada, está vinculada à doTERRA, é um membro da doTERRA, só porque tem interesse no produto. Elas estão cadastradas como cliente preferencial, elas não têm a possibilidade ou não têm o interesse de desenvolver o negócio, mesmo que elas quisessem, a menos que elas migrem lá dentro do escritório virtual a situação para cliente, para consultor, elas não conseguem divulgar para outras pessoas e criar uma organização e ter renda através disso. Então, elas só são vinculadas à doTERRA porque elas querem ter acesso ao produto da melhor maneira possível, que é a maneira onde você tenha mais produto por menos dinheiro, produto mais barato. E 65% dessas pessoas, mesmo quem se cadastrou lá em 2008, quando a empresa surgiu, ela já tem 12 anos e começou nos Estados Unidos, e começou numa situação parecida com a de agora. 2008 foi uma crise financeira mundial muito grande e a gente está mergulhando para uma situação dessas também. Tá? Mesmo aquelas pessoas, 65% delas compra regularmente os produtos. Tá? O que isso quer dizer? Que de cada 100 pessoas membros da doTERRA, em um determinado mês, 65 compram. Hoje pode ser 65 pessoas. No outro mês, talvez não sejam exatamente as mesmas, sejam algumas outras, mas 65% delas vão comprar. Muitas compram todos os meses. Algumas compram em alguns meses, tá? Mas 65% das pessoas cadastradas compram regularmente. Isso é a média mundial da doTERRA e que ela mantém regularmente esse número, independente do mercado, independente do tempo, ela continua mantendo. Tá? Tem organizações que têm uma retenção maior, tem organizações que têm uma retenção menor, mas a média é esses 65%. Por que as pessoas compram um produto regularmente se elas não vão ganhar dinheiro com aquilo? Por quê? Porque elas querem ter o produto, porque o produto funciona, porque elas não conseguem ter acesso a esse produto em qualquer outro lugar, porque esse produto, boa parte dos produtos, é único, é exclusivo da doTERRA. A doTERRA não compete, por ser exclusivo, ela não compete
nem em preço, nem em conveniência. Se a pessoa quer ter o brief, ela precisa vir à doTERRA, comprar diretamente dela, ou até um consultor de bem-estar e comprar deste consultor de bem-estar o brief, porque não existe outra empresa no mundo que ofereça aquele mix de óleos essenciais. Tá? Então você não compete nem em preço, nem em conveniência. E outra coisa interessante, agora relacionada ao negócio também, tá? A questão de você ter um produto único, exclusivo, é muito bom. Tá? Se esse produto for de uso recorrente, se aquele vidrinho acabar e em questão de algumas semanas, alguns poucos meses, a pessoa precisar comprar outro para continuar tendo acesso ao benefício, aquilo ali possibilita que você crie. Aqui é que está o grande jogo da possibilidade de criação de renda residual. Tá? É justamente isso. Você já tem um mercado, tá? Você já tem uma certa base de clientes, e mesmo que você não fale para nenhuma nova pessoa, simplesmente as pessoas que você já tem, e se você conseguir manter uma média de retenção próximo à média mundial, de cada 100 pessoas que você tiver na sua organização, 65 vão recomprar no próximo mês. Tá? Isso possibilita o quê? Renda residual. E no outro mês, o que vai acontecer? 65 delas vão comprar de novo. E depois, 65% delas vão comprar de novo. Mesmo que a tua base de clientes continue a mesma, 100 pessoas cadastradas. É aí que está o jogo da renda residual. Qualidade do produto. Porque se não existisse a recompra, você precisaria sair e buscar um novo cliente de novo. E daí seria uma situação muito parecida com a de buscar baldes, né? Porque você tem que continuar ativamente no negócio, sempre se dedicando para sempre ter entrada de novas pessoas na sua organização, você sempre trabalhando. Então, falei um pouco do produto. Se você não conhece o produto o suficiente ainda, hoje à tarde, às 15 horas da tarde, nessa mesma sala, vai ter uma apresentação, tá? Da nossa querida Cristiane, que eu não sei se ela está aqui na sala ou não, porque eu não consigo ver agora os participantes entre os 27 que estão presentes aqui na sala agora. Mas haverá uma apresentação hoje à tarde às 15 e todos os dias, com exceção dessa quinta e sexta-feira, que é uma particularidade, é uma exceção, que a gente vai ter um evento, um treinamento oficial da empresa sobre negócios, tá? O Leadership Retreat. Se você já é consultor de bem-estar, você precisa estar nesse evento. Eu vou falar mais disso no final da apresentação. Mas quinta e sexta-feira, então, excepcionalmente, não haverá apresentação nessa quinta e sexta-feira. Mas, tirando isso, em todas as semanas, entre segunda e sexta-feira, às 15 horas, tem uma apresentação de produto de alguém falando aqui nessa sala para que você conheça mais. Tá? Por que doTERRA? Porque doTERRA é uma empresa que não veio aqui para testar. Ela não é uma nova ideia que talvez funcione. Ela já funcionou. Ela funciona por 12 anos nos Estados Unidos, que ela começou em 2008. Ela já funciona em dezenas de outros países que ela já estava presente antes de iniciar no Brasil e outros mercados que ela abriu depois do Brasil, e ela funciona em todos os países onde ela abre. Tá? Até em países onde ela não abriu ainda e está pensando em abrir, ela já começa a funcionar, mesmo sem ter a presença física ali, mesmo a pessoa tendo que comprar dos Estados Unidos e depender de alguém vai buscar o produto nos Estados Unidos e levar para lá, como aconteceu aqui no Brasil no começo. As pessoas aqui no começo compravam um produto com um endereço americano e algum americano tinha que vir para cá ou algum brasileiro tinha que ir para lá para buscar aqueles produtos e trazer para cá, ou trazer por correio, alguma outra coisa assim. E é assim que começou aqui. Tá? Mesmo com esse desafio, o negócio já funcionava. Tá? Agora, se você pode comprar pela internet para receber na sua casa daqui 10 dias ou menos, provavelmente, é muito mais fácil. Então, ela já funcionou. Aqui tem diversos números. Estão vendo aqui em 2008 que ela começou no meio de uma grande crise mundial. Começou em maio abril, se não me engano. Tá? Começou em abril daquele ano e terminou 2008 com $1 milhão de faturamento. Imagina começar um negócio no mês passado, aqui no Brasil, no meio da situação, no meio dessa crise, e terminar esse ano com $1 milhão de faturamento. Foi o que a doTERRA fez no seu primeiro ano lá nos Estados Unidos. Depois aqui tem outros números. Hoje em dia ela já fatura um pouco mais de $2 bilhões
É a 8ª maior empresa de vendas diretas do mundo, tá? Entre gigantes que têm décadas e décadas de existência, 20, 30, 40 anos ou mais, e ela com 12 já está brigando de frente com esses caras e está crescendo. A cada ano que passa, ela vem galgando novas posições. E é a maior empresa de óleos essenciais do mundo. Tá? Ela detém um pouco mais da metade da fatia desse mercado de óleos essenciais do mundo. Hoje em dia é da doTERRA. E é um mercado que está em plena expansão, porque as pessoas estão em busca de soluções naturais. Elas estão em busca de algo mais natural, de algo mais saudável, tá? E de depender menos da indústria farmacêutica. Eu disse depender menos e não deixar de depender, deixar de usar. Porque os produtos são muito bons, eles trazem um resultado bastante impressionante, mas a própria doTERRA diz, tá, que os óleos vão te ajudar a lidar com 80% dos seus desafios relacionados à saúde. Então, existem outras situações onde a medicação alopática, a medicação do remédio tradicional é necessária. Tá? Então, se você tem uma situação onde você precisa tomar remédio regularmente, não deixe de tomar porque você está usando óleos essenciais antes de falar com seu médico. Essa não é a ideia aqui. Tá? E também essa não é uma apresentação de produto. Vamos lá. Com impacto, aqui doTERRA é uma empresa que é 100% capital próprio. Tá? Todo o capital da empresa é dos próprios donos. Ela não tem rabo preso com o investidor, ela não tem capital aberto na Bolsa de Valores, ela não precisa prestar contas para ninguém quanto ao seu resultado financeiro, quanto às suas decisões. Ela pode avaliar aquilo que é melhor para a empresa no longo prazo. Sabe aquela decisão tipo que prefeito, governador, presidente toma, que é para ganhar as próximas eleições, que eles estão interessados no curto prazo, aquilo que vai acontecer nos próximos 2, 3 anos, normalmente no próximo 1 ano, porque é no último ano que eles começam a fazer alguma coisa para ganhar a próxima eleição. Aquilo ali é a visão de curto prazo, é pensando no resultado de agora. É o que muitas empresas têm que fazer para conseguir manter o seu investidor contente, porque boa parte dos investidores só está interessado no resultado agora, do próximo trimestre. Tá? Porque quando ele começar a ficar ruim, ele pode vender essa posição daqui para uma outra. Ele não tem necessariamente compromisso com o negócio. Tá? Diferente dos empreendedores da doTERRA, os donos, que têm empreendimento com o negócio, empreendimento com as pessoas, tá? Conosco, com o compromisso prestado com esses milhões e milhões de pessoas que dependem da doTERRA, né? Ou que tiveram suas vidas transformadas através do produto ou da oportunidade, ou através do modo como o produto é criado também. Tá? Existem outras empresas de óleos essenciais por aí que têm um preço menor do que o preço da doTERRA. Tá? O preço é aquilo que você paga, valor é aquilo que você recebe por aquilo que você pagou. Tá? O valor do produto doTERRA é muito maior do que o preço que você paga, mas o preço que você paga não é o menor preço do mercado. Então, possivelmente seja o maior preço do mercado. Tá? Um dos motivos para isso é a pureza, é a certeza de grau terapêutico, pelos testes, pela certificação CPTG e por todo o processo, desde da escolha do lugar, do momento do plantio, do momento da colheita, tá? Por quanto tempo aquele produto é destilado, por que processo passou, por que cuidado passou, para que aquele produto não tenha sido contaminado por absolutamente nada, que ali simplesmente tenha óleo essencial. Isso torna o processo mais caro, tá? Mas também a inexistência de trabalho escravo lá na ponta. Tá? Tem muitas coisas que a gente tem acesso hoje em dia, que é barato e a gente compra, e a gente não se dá conta que lá na outra ponta tem trabalho escravo. Tá? Isso envolve indústria de roupa e uma série de outras coisas aí também. Se você quer saber mais, no Netflix está cheio de documentários sobre isso. Tá? doTERRA não estimula esse tipo de trabalho. Tá? Ela corta o atravessador do meio do caminho e ela não explora a pessoa, o pequeno produtor lá da ponta. Ela
chega lá, compra direto do produtor, elimina o atravessador, aquela margem que ficaria com o atravessador agora fica com, com o produtor. Ela paga o preço justo de mercado por aquele produto. Aqui tem um comparativo em inglês, eu não vou passar aqui muitos detalhes aqui agora, mas mostra que a situação antes era desorganizada, não existia boas práticas de colheita, até mesmo de plantio e de colheita. O produto, por causa disso, tinha qualidade variável, porque não necessariamente plantava no melhor momento, colhia no melhor momento, colhia da melhor forma, armazenava da melhor forma, o produto variava de qualidade, então com isso variava o preço de mercado, eles eram explorados pelos atravessadores, e com a Doterra no meio do caminho, ensinando as melhores práticas, tá, de plantio, de colheita, de cultura, possibilita um óleo e um produto de maior qualidade, de uma qualidade mais estável também, que eleva o valor de mercado daquele produto, e com a questão de justiça da Doterra, aquela pessoa lá da ponta recebe mais dinheiro. Tá? Então, aqui temos 165 mil empregos diretos que dependem da Doterra, né? 165 mil pessoas, possivelmente mais, porque a gente está falando de empregos, e um emprego normalmente ajuda mais pessoas. E tem a situação também da Fundação Healing Hands, que é de ajuda humanitária e ajuda para diversas ONGs, tá? Onde 538 mil vidas são diretamente impactadas pela Healing Hands. Falando agora sobre as possibilidades para você. Tá? Estou vendo aqui agora que eu falei bastante, já foram 45 minutos de apresentação mais ou menos. Falando aqui agora como isso tudo pode impactar a sua vida. Aqui eu traduzo em números essa escadinha, essa possibilidade, o teu plano de carreira. Esse aqui é teu plano de carreira dentro da Doterra. Tá? Não interessa quem você seja, ok? Não interessa a sua formação, não interessa o seu passado, a tua altura, a tua cor, a tua capacidade de dicção, tá? A oportunidade que você tem aqui na Doterra é exatamente igual a de qualquer outra pessoa aqui do Brasil e do mundo, porque o plano de carreira da Doterra é exatamente igual desde o primeiro dia lá em meados de 2008. De lá para cá ele nunca mudou, ele está escrito em papel, é um compromisso da Doterra, tá? Que ela assume perante você, e ela dá essa oportunidade exatamente igual para todo mundo, e é uma oportunidade meritocrática. Quem merece, recebe. Quem merece é quem faz o necessário e atinge as metas. Atingiu a meta, recebe de acordo. Não atingiu uma meta, vai ter atingido outra, vai receber de acordo com a meta que atingiu. Tá? Algumas pessoas, óbvio, vão ter mais facilidade de percorrer esse plano de carreira numa velocidade maior do que outras. Tá? Se falar, apresentar, entender do plano de negócio, entender um pouco mais do produto, ser bem relacionado, né? Não ter uma série de caraminholas na cabeça que te impedem e que te limitam, que boa parte das coisas é autoimposto, é a própria pessoa que impõe aquilo, tá? Às vezes influenciado pelo círculo à sua volta, mas é a pessoa que aceita aquilo e diz que ela é aquilo. Aqui você pode mudar, se você tem isso, tá? Você pode mudar, você pode crescer, você merece mais, você é capaz de mais, tá? Talvez você tenha um pouco de dificuldade no começo e demore um pouco mais de tempo para crescer no plano de carreira, mas saiba que se você fizer o que precisa ser feito pelo tempo que precisa ser feito, você vai chegar nos resultados. Tem um videozinho muito legal que eu vi, deixa eu abrir aqui um parênteses, certo? Que fala sobre essas possibilidades.
Antes para que vocês possam analisar aqui, eu vou abrir o parênteses, eu estou voltando, eu já falo mais sobre ele. Esses números aqui, ó, reais 710, 2.450, 4.780, não é um salário, tá? Não é o número que um silver recebe, 4.780 reais. O que esse número é a média, tá? Do que os silvers recebem, tá? 4.780 reais é a média. No primeiro mês que você bate silver, possivelmente você vai receber um pouco menos do que isso. À medida que você está caminhando para a sua qualificação de gold, você possivelmente vai ganhar mais do que aquilo. A média é os seus 4.780. Tá? Então, esses são os números e essa ideia permanece verdadeira para qualquer número que você veja aqui nesse plano de carreira. Tá? Voltando para o videozinho que eu falei, tá? É um cara que hoje em dia é Presidential Diamond, ou seja, ele está nessa situação aqui em cima, mas ele diz que ele estava olhando alguns cheques lá nos Estados Unidos, as pessoas pelo menos costumavam receber por cheques. Hoje em dia é muito frequente ainda o uso de cheques para pagamento nos Estados Unidos. Não sei se a Doterra paga por cheques, mas várias empresas pagam. Tá? Essa pessoa viu um cheque lá do início de 13 dólares e 70 e poucos centavos, certo? E aquilo ali era o cheque do terceiro ou quarto mês de Doterra para ela. Tá? Imagina trabalhar numa situação onde ela possivelmente tenha colocado algum bom número de horas por semana no começo, e nos seus desafios, entre os seus sims e nãos, possivelmente tenha recebido mais nãos do que sim, mas ainda assim é trabalho, ainda assim é tempo, ainda assim é dedicação. E no terceiro mês tu recebe 13 dólares ou 13 reais, né? Para ele é a moeda em vigor naquele momento. Você recebe 13 reais. Pode ser desanimador, né? E ele diz que recebe hoje em dia várias e várias mensagens de pessoas dizendo que se ela pegar aquilo que ela recebe por mês e divide pelo número de horas que ela dedicou ao negócio naquele mês, vai ganhar um número 2, 3, 4, 5 reais por mês. Ali era 1, 2, 3 dólares por mês, é o que ele falava. Ele diz, eu não estou ganhando aquilo que eu mereço. E ele dizia, isso é exatamente verdade. Você não está ganhando aquilo que você merece, certo? Mas lembre-se que isso aqui não é um emprego. Você está construindo a sua adutora. Ela ainda está em construção, ela não está pronta. O André, quando estava construindo, e digamos que ele tenha levado 3 anos sozinho para construir aquela adutora e levar o encanamento até o vilarejo, no final do primeiro ano ele ainda não estava ganhando nada por aquilo. Talvez um pouquinho mais, porque ele, dependendo de como ele estava construindo, ele não precisava mais ir até o riacho. Ele ia só até onde a adutora já estava pronta, se ela estava funcionando até ali, ele precisava caminhar menos e conseguia fazer mais viagens, digamos assim, estava ganhando um pouco a mais, vamos supor, vamos dar essa brecha. Tá? Mas, em um momento, aquela adutora ficou pronta. Tá? E daí ele diz que, hoje em dia, no começo ele não se apresenta como Presidential Diamond, ele diz que aquela renda dos seus 13 dólares dobrou. Tá? Na verdade, vamos arredondar, ela está em torno de 30 dólares. Só que agora, a cada 15 minutos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Tá? Isso é uma adutora. Essa é a possibilidade. Onde no começo você trabalha bastante e recebe pouco por aquilo, porque você ainda está construindo, você ainda está cavando, você ainda está colocando os canos. Mas chega um determinado momento que aquela adutora está pronta e você está basicamente ainda treinando a sua equipe, ela precisa de um pouco de cuidado mais seu para o cara que vai estar fazendo a cobrança da água, o cara que vai estar fazendo a limpeza, a manutenção, você está ali um pouco mais presente, você já não trabalha mais tanto, tão árduo e já começa a ter uma renda bastante significativa. Depois que aquela situação, aquele teu sistema está bem estruturado, você pode praticamente se ausentar ou fazer muito pouco e continuar recebendo bastante por aquilo. Tá? Imagina, 30 dólares a cada 15 minutos, 24 horas por dia, não só durante as 8 horas de trabalho, tá? 24 horas por dia, 7 dias por semana, independente se é feriado, final de semana ou não, 365 dias por ano. Isso dá uma renda de mais de $1 milhão.
ao ano. E ela é possível aqui na Doterra. Talvez você seja uma dessas pessoas ao longo dos seus próximos 5, 6, 7 anos. Tá? Aqui embaixo, esse número 3, 6, 18, 27 é o número médio de meses que uma pessoa, o número médio de meses que as pessoas que chegaram àquele patamar levaram. Tá? Aqui no Brasil, o Brasil é um mercado que está aceitando muito bem a Doterra. É um mercado de maior crescimento da história da Doterra. Maior crescimento do que Estados Unidos, maior crescimento do que qualquer outro dos 40 e poucos países onde ela já estava presente antes de ter aberto o Brasil. Tá? A aceitação do produto e do negócio tem sido muito grande aqui no Brasil. Não é todo mundo que diz sim, você vai ouvir não, você tenha certeza disso. O não faz parte do negócio, mas muitas pessoas têm dito sim aqui no Brasil, mais pessoas têm dito sim aqui no Brasil do que em qualquer outro lugar do mundo, tá? E esses números aqui no Brasil têm sido mais rápidos, tá? Vejam que o número médio é de 71 meses para que um Presidential Diamond leva para chegar a esse patamar e de construir esse plano de carreira até aqui. Aqui no Brasil, em menos de 2 anos, ou seja, em menos de 24 meses, nós já temos 4 pessoas nessa classificação. Tá? Silver, vamos pegar Gold. Tá? Gold demora pouco mais de 2 anos, em média. Aqui no Brasil, nós já temos dezenas e dezenas de Golds. Tá? Então, a velocidade aqui no Brasil tem sido muito maior do que no restante do mundo e você pode dar uma cortada aqui, se você quiser. Tá? Para você ter uma visão mais realista, digamos assim, da média. Tá? Mas mesmo que você não seja tão bom quanto a média, tá? Faça um pouco mais devagar ou não faça tão bem, e talvez você demore um pouco mais do que a média, eu faço a pergunta para você, vai valer a pena se daqui pouco mais de 2 anos você, fazendo aquilo que você faz hoje, e continue ganhando aquilo que você ganha hoje, talvez um pouco mais do que ganharia hoje, imaginando que você tenha uma promoção, um aumento, um ajuste de inflação, alguma coisa assim, e você daqui 2 anos aumente a sua renda em mais 9 mil reais por mês, para que você tenha investido aí em torno de 10, 15 horas por semana do seu esforço e dedicação ao longo desses 2 anos para construir essa adutora. Vai valer a pena? Você consegue ver uma situação onde daqui 2 anos você consiga aumentar a sua renda em mais de 10 mil reais, além daquilo que você já ganha, se dedicando um pouco mais ou não? Tem alguma outra oportunidade para você, alguma outra possibilidade? Se tem, ok, considere essas duas e veja qual é melhor, qual tem a maior potencial, aquela que você considera melhor, aquela que você tenha mais capacidade. Se você não consegue ver essa possibilidade, considere ainda mais fortemente a Doterra e comece a dedicar. Entre em contato com a pessoa que te convidou até aqui, né, hoje, e busque mais informações sobre o produto e a oportunidade. Tire dúvidas. Aproveite o tempo no final dessa apresentação e faça algumas perguntas. Se 9 mil reais para você é muito, tem 4.780 de um Silver ou 2.450 daqui entre 6 meses, 1 ano e meio, vai fazer diferença para você? Se 9 mil é pouco, quem sabe 17 ou 34 daqui 3, 4 anos. Ou menos, já que a velocidade aqui no Brasil tem sido mais rápida. E se você considera 17 ou 34 pouco, você provavelmente já ganha bastante bem. Tem um ciclo de amizades bastante interessante, seja bem relacionado, seja bem visto pela sociedade, tenha bastante credibilidade e consiga deslanchar nesse negócio com uma velocidade muito maior do que a média das pessoas conseguiria, e você pode simplesmente desconsiderar esses números aqui de baixo e fazer isso aqui em 6, 12 meses, como várias outras pessoas aqui no Brasil fizeram, algumas, inclusive, sem experiência no ramo no setor. Tá? Então, é possível. E outra, esse número aqui não é teto. Tá? Isso aqui pode continuar, porque aquilo que você recebe aqui na Doterra é diretamente proporcional ao número de vidas que você impacta. Tá? É diretamente proporcional ao número de vidas que você impacta com o produto. Utilizando o negócio e tendo várias pessoas na sua equipe
utilizando o negócio, o que elas vão fazer? Elas vão divulgar o produto, porque é o produto que dá base, é o produto que dá sustentação, é o produto que alicerça. Ok? E se mais pessoas estão conseguindo lidar melhor com seus desafios de saúde física e emocional, e várias outras pessoas estão conseguindo lidar melhor com seus desafios da saúde financeira, que são as 3 saúdes que a Terra possibilita que você melhore drasticamente, física, emocional e financeira, física e emocional através do produto e a financeira através da oportunidade de negócios, você está impactando diretamente a vida de muitas e muitas pessoas. Se você aumentar esse impacto, você aumenta a sua renda. O que você faz com essa renda é escolha sua. Tá? Aqui tem algumas ideias. Você pode, né, fazer várias e várias coisas, porque não todas elas que estão aqui na tela. Tá? Você não precisa ficar com todo esse dinheiro para si. Você pode doar. Tá? Você pode criar uma instituição. Você pode ajudar uma instituição. Você pode parar antes, não precisa chegar nos 220 mil reais por mês. Você pode dizer, olha, não, cheguei num patamar interessante, tenho muito mais liberdade de tempo agora, vou dedicar uma parte desse tempo a servir o próximo, a ter uma atitude, ou desenvolver um hobby, sabe-se lá, tá? O dinheiro é seu, você tem total controle sobre ele, você vai ter mais controle sobre o seu tempo, você vai ter mais tempo livre também, e faça o que você quiser. Você será livre financeiramente. Desde que você faça o que precisa ser feito pelo tempo necessário para que você construa a sua própria adutora financeira. Tá? Vocês já tiveram uma bela noção das possibilidades de renda, e eu falei para você que isso é um negócio que pode começar em tempo parcial. O primeiro grau aqui é de compartilhar os produtos. Tá? No começo, até chegar à elite, que é aquele primeiro degrauzinho que vocês viram ali na imagem, que são 3 mil pontos de produtos por mês. Tá? Uma pessoa comprando 100 pontos por mês seriam 30 pessoas, mais ou menos, na sua organização. Você consegue chegar ali simplesmente tendo o resultado com o produto. Simplesmente usando o produto e tendo crença no que o produto funciona. E que se ele funcionou para você, funcionou para outra pessoa, ela vai funcionar para quem você conhece também. E você levando essa ideia adiante, simplesmente falando do produto, tá? Sem saber falar sobre a oportunidade de negócio, você consegue chegar à elite. Crença no produto. Tá? 3 a 5 horas por semana. Usando, compartilhando. E ensinando as pessoas a usar e compartilhar. Você consegue chegar à elite, quem sabe Premiere. Premiere já vai precisar de um pouquinho mais de conhecimento. Já vai precisar começar possivelmente a vender a ideia de negócio para algumas pessoas. Tem algumas pessoas que compraram essa ideia junto contigo. Tá? 10 a 15 horas por semana você consegue complementar a sua renda em padrões americanos. Né? Aqui no Brasil, isso aqui já seria substituir a sua renda. Né? Falando aí de entre 2.800, possivelmente complementar, para muitos e muitos casos, mas até 18 mil reais já está substituindo a renda familiar de milhões e de milhões de famílias aqui do Brasil. Tá? 10 a 15 horas por semana. Por quanto tempo? Por 1 a 2 anos, para você chegar aqui acima de 10 mil por mês. Para considerar uma média mundial. Tá? Daqui 1 a 2 anos, usando os produtos, compartilhando os produtos, ensinando as pessoas a fazer o mesmo. Durante 10, 15 horas por semana, em tempo parcial, como um plano B, além daquilo que você faz hoje, dedicar um pouco das suas horas vagas às noites, caso você trabalhe durante o dia, pelas manhãs ou à tarde, caso você trabalhe à noite, em torno de plantão. Sabe-se lá eu como é que é a sua rotina de trabalho hoje em dia. Tá? Talvez você só tenha alguns dias por semana, no final de semana, sabe-se lá, tá? Você é que sabe da sua rotina, do seu dia a dia, e muito provavelmente, se você de fato quiser, você consegue encontrar 10, 15 horas por semana dentro da sua rotina para dedicar a um negócio por tempo limitado, durante 1 a 2 anos, para de fato fazer o que precisa ser feito e lá na frente avalia. Tá? Faz aquilo que precisa ser feito e lá na frente, no que você chegou, você avalia aonde você chegou e vê que se valeu a pena ou não. Talvez você não tenha chegado a Gold em 1 ano, como tenha sido a sua meta, mas você chegou a Silver.
E vamos olhar aqui, tá? Digamos que a tua meta em um ano tenha sido essa, que você tenha chego aqui, ou que tenha chego aqui. Em um ano, aumentou em 2.450 por mês. Daí você olha, em um ano eu estou ganhando metade daquilo que eu já ganho no meu trabalho tradicional. Só que no meu trabalho tradicional eu precisei fazer uma faculdade, eu dedico 40 horas por semana e eu já estou trabalhando há 3 anos naquela empresa. Aí eu não sei se vou ganhar uma promoção ali dentro, porque acima de mim aqui agora a situação está complicada, provavelmente eu vou ter que sair daqui e buscar uma promoção em algum outro negócio. Aqui eu não precisei de faculdade nenhuma, eu comecei a aprender enquanto eu ganhava. Em um ano, dedicando 10, 15 horas por semana, eu já estou ganhando metade daquilo que eu ganho. E se eu continuar fazendo isso, possivelmente eu vou dobrar ou triplicar essa renda no próximo ano. Vale a pena continuar ou vale a pena eu parar? Você que decide, tá? Na minha opinião, vale a pena continuar, tá? Mas você que sabe da sua vida, da sua realidade, do quanto aquelas 10, 15 horas por semana estão fazendo falta para você. Tá? Em algum momento, doTERRA pode se tornar o seu plano A. Para a maioria das pessoas, ela começa como plano B e vira plano A depois que já deu certo. Tá? Para algumas pessoas que não têm o plano A agora, ela já pode começar de cara com tudo na doTERRA, porque ela não tem o plano A agora. Tá? Daí o plano A vira doTERRA. Ela consegue se empenhar mais, ela consegue dedicar mais horas ali dentro. Ela vai fazer com mais vontade, porque ela não tem a suposta certeza de que no final ela vai receber alguma coisa se ela continuar fazendo o que ela faz, que era nada porque ela não tinha plano A. Tá? Então ela dedica muito mais tempo, muito mais dedicação e chega mais longe no mesmo tempo. Tá? O que é que você precisa fazer para que você tenha noção? Eu já falei, usar, compartilhar, ensinar os outros a fazer o mesmo. Tá? Dentro dessas categorias, você consegue quebrar isso em diversas tarefas. Tá? Consegue isso. Usar não tem muito o que fazer, é abrir vidrinho, pingar gotinhas, usar, passar na pele, compartilhar o produto, compartilhar a ideia, a oportunidade de negócio. Tem que compartilhar os dois. Compartilha resultados, compartilha produto, compartilha a oportunidade de negócios. Ensina as pessoas a fazer o mesmo. Quem quer usar o produto, quem quer ser cliente, você ensina a usar o produto. Você passa vídeos, materiais, livros, um pouco do seu conhecimento, daquilo que você sabe que precisa ser feito, para que a pessoa use o óleo e tenha resultado com ele. Você ensina a pessoa a usar. Para quem quer desenvolver o negócio, você ensina o que a pessoa precisa fazer, que é usar e compartilhar o produto. Você ensina a pessoa a compartilhar em que situações, em que momentos, o que se fala, como se puxa uma conversa, o que vem isso, como se leva a oportunidade de negócio adiante, em que momento, em que situação, como, e é isso que você faz. Tá? Uma frase que eu gosto muito e que está muito relacionada à doTERRA, pelo menos do meu ponto de vista, é a frase desse cara aqui, desse francês, que tem esse nome difícil de falar para quem não fala francês, que é o meu caso, o Antoine de Saint-Exupéry, ou alguma coisa parecida com isso, ou talvez nada a ver, mas ele é o autor do Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe, você provavelmente, se não leu ou viu o filme, já tem ouvido falar. Ele disse o seguinte, em certa ocasião: se você quer construir um navio, não chame as pessoas para juntar madeira ou atribua-lhes tarefas e trabalho, mas sim ensine-os a desejar a infinita imensidão do oceano. Como que isso tem a ver com o trabalho da doTERRA, no meu ponto de vista? Se parte daquilo que eu falei para você fez sentido para você, você está querendo mais da sua vida. Tá? Você está querendo mais tempo, você está querendo mais dinheiro, você está querendo mais liberdade, você está querendo mais saúde. É um misto dessas coisas ou todas essas coisas. Ok? Ou seja, você está querendo e desejando a infinita imensidão do oceano. E se você quer chegar lá, é muito mais fácil, ao invés de você contratar pessoas e pagar para elas buscar madeira e buscar e organizar essa madeira e construir o navio ou construir a adutora, e elas trabalharem num sistema para você, onde elas estão trocando o tempo e o conhecimento dela por uma quantidade de dinheiro, onde você tem liberdade e elas
não têm essa possibilidade de liberdade. Muito mais interessante do que isso é você inspirá-las a buscar o mesmo que você quer. Mais saúde física, emocional, financeira, mais dinheiro, mais liberdade de tempo, mais possibilidade de escolhas, melhor qualidade de vida. Inspirando as pessoas a buscarem aquilo, elas vão ver que mais fácil do que construírem um navio sozinhas para buscar a imensidão do oceano é juntar-se a você, para que agora vocês dois juntos consigam buscar madeira, organizar essa madeira e continuar inspirando novas pessoas que queiram isso também e agora sabem que estão construindo um navio e têm propósito naquilo, ok? Elas não vão deixar de colher a madeira, deixar de construir o navio, deixar de construir a barca porque está chovendo, porque está cansada, porque não sei o quê, porque acha que não vale a pena. Porque ela vai olhar para frente e ela quer descobrir o que é que existe do outro lado do oceano e ela vai fazer o que precisa ser feito junto com você, porque ela não está fazendo isso por você, ela está construindo aquilo por ela, porque ela também quer aquele mesmo que você quer. E se ela quiser mais do que você, ela vai mais longe do que você foi, porque o plano da Doterra não te limita por quem está em cima. Diferente de uma situação tradicional, onde o teu emprego, a tua renda está limitada porque está em cima de você, você não consegue aqui embaixo ganhar mais do que quem está em cima, o supervisor não ganha mais do que o gerente não ganha mais do que o diretor não ganha mais do que o vice-presidente não ganha mais do que o CEO, certo? No negócio tradicional existe uma tampa, a tampa é quem está em cima de você, ok? Aqui na Doterra, quem veio antes não te limita. Se você conseguir impactar mais vidas, você ganha mais. Porque o plano da Doterra, falando aqui, ó, digamos que você tenha, assim, conseguido ajudar 4 pessoas a se tornarem silvers. Você é diamante, porque você tem 4 pessoas em linhas diferentes que estão qualificadas a silver, pelo menos a silver, silver ou mais. Você é um diamante. Se a pessoa que te convidou até aqui conseguiu ajudar 3 pessoas a serem premieres ou acima, essas 3 pessoas aqui embaixo pode ser Presidential Diamond. Esse P pode ser de Presidential Diamond. Ele vai ter 3 Presidential Diamond abaixo dele e ele vai ser Gold, porque ele não tem a 4ª linha, ele não conseguiu ajudar ou inspirar uma 4ª pessoa a progredir. Ele vai ganhar bem, muito mais do que essa média, porque ele tem 3 Presidential Diamond abaixo dele, ele tem uma organização bem grande, até onde o plano de carreira do Gold e as comissões do Gold vão, vai ganhar muito mais do que aquela média dos 9 mil, mas ele não vai ganhar como as 3 pessoas que ele trouxe para o negócio, que ele inspirou. Que aquelas pessoas fizeram um trabalho melhor do que ele. Elas conseguiram ajudar mais pessoas a chegar mais longe e por isso ganham mais. Então, aquilo que você vai ganhar é limitado pelo seu tempo, pelo seu esforço, pelo seu conhecimento, pelo seu empenho, pelo seu resultado. Depende simplesmente de você. Não depende de absolutamente nada de quem chegou até aqui. Tá? Tanto que aqui no Brasil o negócio está tão rápido, tão grande, que quando a Doterra chegou aqui tinha 10 anos. Tá? A pessoa que chegou mais rápido a Presidential Diamond no mundo é um brasileiro. Mesmo, mais rápido que qualquer outra pessoa nos 10 anos anteriores. A pessoa, e algumas das pessoas que chegaram mais rápido a Blue Diamond no mundo são brasileiros. Porque o negócio está sendo extremamente bem aceito aqui, porque a oportunidade é exatamente igual para eles do que era para as outras pessoas e porque não existia uma tampa para eles. Tá? Então, falei bastante, 11h17, falei da frase. Aqui agora, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua atenção. Eu não sei se ficaram entrando e saindo pessoas, mas em um momento, no meio da apresentação, eu vi que tinham 27 pessoas, agora tem 25. Então, acredito que eu consegui manter a atenção de vocês, pelo menos de boa parte de vocês até agora. Vocês não tenham simplesmente só deixado o computador ligado e tenham saído para fazer outra coisa. Se vocês quiserem alguns minutos a mais do meu tempo para fazer algum tipo de pergunta, eu posso dedicar ainda alguns minutos a mais